Olá pessoal, tudo bem? Aqui nosso canal Alvorecer da Vida Terapias, lembrando que o propósito do canal é que por meio das mensagens que a gente traz aqui, cada um possa se autoconhecer, se autocurar, se autodesenvolver, autoaprimorar e autocurar, cuidar, por que não, né? Começar agradecendo o pessoal que tem se inscrito, compartilhado, curtido, pessoal que deixa comentário, não tenho conseguido responder mais todos, mas eu tenho lido na medida do possível, tá? Toda vez que tiver aí a curtida do Alvorecer é que eu li, tá? Então, deixar a minha gratidão também a vocês. Estamos aí num processo de muitas transformações, términos, finalizações. Eu tô gravando aqui sábado já, amanhã, domingo. Hoje é Portal 12/12, né? Dia 14 a gente tem o eclipse. Sol representa o masculino, Lua representa o feminino. Eu tenho sentido aí questões fortes das chamas gêmeas em geral, né? Eu, Cássia, né, acredito que a gente tem as chamas gêmeas, que existe somente uma, as almas gêmeas, que fazem parte aí do mesmo grupo da mesma família de almas. Então a gente tem algumas almas gêmeas e as almas afins, tá? Que são meio primas do seu núcleo de almas, né? Eu considero que o importante é a gente ter um bom relacionamento, né, pessoal? E às vezes nomear pode restringir um pouco a nossa experiência, tá? Eu sou uma pessoa que eu não consigo falar do que eu não vivo, tá? Quem lê lá no canal sobre, né? E as leituras que eu faço aqui, elas são... Muitas vezes eu vou falando de coisas pessoais minhas, da minha história. Eu só sei se é assim. É assim que tem funcionado a minha vida, é assim que tem feito sentido pra mim, a minha autenticidade, né? E eu creio, sinto que eu encontrei a minha chama gêmea. Então aqui eu falo muito de chama gêmea. Não significa que pra você ver o canal você tem que conhecer sua chama, tem que estar numa jornada de chama gêmea. Muito embora eu acredito que as pessoas que são atraídas pro meu canal estão no mínimo numa jornada de alma gêmea. Mas, gente, você tem que adequar o que a mensagem que eu tô trazendo aqui ressoa com você ou não, tá? Então, é a gente que sente no nosso coração. Eu acredito que qualquer vídeo, qualquer informação, qualquer texto, qualquer música que chega ao seu alcance é porque tem uma informação pra você. É assim que eu vivo a minha vida. Então, é assim que eu passo as mensagens que eu sinto, ok? Então, hoje a gente vai falar do divino feminino, tá? Aqui a frequência do divino feminino te dá apoio para ser receptivo, nutridor, um lado calmo, né? Que esteja aberto para ajudar a se conectar com as suas forças internas, né? E com a conexão de e conectado com toda a criação. Toda mulher tem lado masculino, feminino, todo homem tem masculino e feminino. Hoje a gente vai estar falando aqui do lado feminino de quem está assistindo o vídeo, seja você homem ou mulher. É uma leitura única, eu imagino que vão aparecer algumas realidades aqui e cada um vai adequar a sua própria, tá? Por que esse tema, né? Porque a gente precisa estar integrado dentro da gente com as forças femininas e masculinas para que a gente possa integrar fora, no externo, né? Principalmente quando a gente fala de jornadas de chamas gêmeas, tá? Algumas mulheres podem ser o masculino divino por terem uma energia mais yang. Alguns homens podem ser o feminino divino por terem uma energia mais yin, mais receptiva, né? Yang, mais de ação. Relacionamentos homossexuais podem ser chamas gêmeas. Um vai ser mais yin, receptivo, outro mais yang, ação. E a gente vai ver aqui no seu processo de cura como é que isso tá agora, ok? Então vamos lá.
Acho que é isso, falei bastantinho aí no começo. E aí assim, né, tô com a Pedra da Lua, feminino, quartzo rosa, feminino, e eu pintei a unha de roxo, lilás, porque na sequência eu vou fazer a leitura do masculino, e quando a gente mistura as energias do feminino e do masculino, se a gente pensar rosa e azul, chama rosa do amor, chama azul da ação, a gente chega na chama violeta, tá? Porque é o que eu digo, tudo neste canal tem um significado. Tem uma frase do Einstein, né? Que você pode acreditar, eu nunca lembro literal, mas é que tudo é um milagre, né? Eu acredito nisso, que tudo é um milagre, que tudo é um sinal, né? E é assim que é pra mim, tá? Eu era uma pessoa muito tímida quando era adolescente, assim. E quando eu fiz faculdade, eu entrei em contato aí com algumas teorias, com algumas coisas que me ajudaram muito aí nesse meu despertar, na minha compreensão, e eu não sei não falar a minha verdade, né? A minha congruência aí dá uma gritada. 6 de espadas, moving on, né? Então, o tempo, você tá olhando pro relógio, né? Coisas que teve que deixar, coisas que teve que agregar. Agora me vem Why Annie Lennox. Essa música tem saído bastante. Ela, se eu não me engano, fala de alguém que não tá compreendendo o que tá dizendo que ama, né? Então, aqui a carta In the Darkness. Eu lembrei de In the Dark do texto. Fala aí dos nossos processos de sombra e escuridão muitas vezes, se não sempre. Enquanto a gente não tá integrado com o nosso lado feminino e masculino internamente, a gente vai viver experiências com o masculino e feminino externos que vão espelhar a nossa sombra, né? Por isso que a partir do momento que a gente começa a olhar o outro como espelho, né? Eu costumo dizer que ou é algo que você tem e não gosta, ou é algo que você tem e ainda não conseguiu expressar quando você tem problema com alguém. A partir do momento que você sabe o que você tem, o que você não tem, o que você gosta, o que você não gosta, você não precisa mais de os outros como espelhos, né? Na jornada de chamas gêmeas, isso aí é gritante, né? E assim, né, pessoal, jornada de chamas... eu sempre vejo que a gente tem vidas meio paralelas, né? O que eu quero dizer com vidas paralelas? Normalmente vocês têm períodos de mudanças significativas em conjunto, né? Então, morre alguém na família, você tem alguma perda, um muda de emprego, outro muda de emprego, um muda de entrar na faculdade, outro começa a fazer um curso, a rainha de copas dando um oi aqui, grávida, né? Com a mão na barriga aqui. Então, assim, quando você trabalha o seu masculino e o seu divino internos, o masculino e o seu divino? O masculino e o seu feminino internos, quando você trabalha o seu divino, a sua espiritualidade, a sua cura, você tá curando a sua contraparte, tá? É bem comum falar contraparte pra chama gêmea, mas quem já ouviu eu falando lá daquele canal Amazofia, ele inclusive coloca a contraparte como uma outra instância além da chama gêmea. Eu não concordei muito com essa teoria, então eu tento não usar o termo contraparte. 10 de copas. Vamos falar de muito amor aqui, pelo jeito. Eu tento não usar o termo contraparte, mas às vezes sai, tá? Quem tiver interesse, eu vou deixar o link do canal Amazofia, tá?
É bem interessante. Tem uma playlist lá que fala de alma gêmea, chama gêmea. Que o dia que eu comecei a assistir, eu comecei tipo 10 horas da noite. Fui dormir quase 6 horas da manhã. Assistindo tudo. Principalmente quando a gente tá naquela fase de, meu Deus, será que é isso mesmo? Ou eu fiquei maluco. Ai, eu falei, ó, mulher segurando um coração. Já vou chorar. Um homem segurando o coração, uma mulher. Gente, como é lindo isso, né? E a mulher segurando o coração. Quando a gente fala em constelação, sempre é o masculino e depois o feminino, né? Que a gente representa, inclusive, aqui saiu assim. Mas quando a gente fala das energias, como a energia feminina é a que cria, né? É a que começa, a gente vai primeiro com o divino feminino, tá? Vou tirar duas deusas. E quando a gente for falar do masculino, eu acho que a gente vai tirar o xamânico, tá? Eu não sei se existe oráculo pra falar do masculino divino. A gente tem que integrar os dois, não adianta a gente querer. Engraçado, eu não virei nada, só virei esse aqui, né? O chakra da garganta. Aqui bonitinho. Agora me vem a música Preach, acho que é Preach, do... Não é Sam Smith, ou... Eu nunca lembro o nome dele. Ah, mas eu sei quem é. E antes de sentar aqui, Just Another Day, John Secada. Integração e amor romântico, santo Deus, né? Isis, maternidade. Brígida, inspiração. Esse eu não lembro, nunca lembro. Aqui, acho que é Mãe Terra, integração, aterramento. Alianças e parcerias, as 3 de paus, as de ouros, início da prosperidade, 9 de espadas, sofrendo em silêncio, estrela, esperança. 5 de copas, perda emocional, 8 de paus, movimento acelerado. Proteja-se. O pessoal tem pedido para eu colocar as terapias. Pessoal, livros. Eu ainda não consegui colocar, mas assim, dá pra vocês sentarem e escrever, tá? Às vezes eu falo meio rápido, vai dando stop. Ai, lembrei daquela expressão stop salgadinho. E aí vocês vão escrevendo, tá? Porque isso daí tem direito autoral da Doreen Virtue, e aí é meio, né? Agora me veio Sex on Fire, tá? 10 de paus, 6 de copas, 4 de paus, a estrela de novo, 7 de espadas e a temperança. Deixa eu ver como é que está tudo isso. Olha isso, meu pai do céu. Tá brilhando aqui bem na carta da estrela. Olha, eu não sei. Acho que eu pedi tanto pra espiritualidade me dar ajuda aí com as tecnologias, que vamos ver se vai dar certo o que eu vou fazer hoje, depois que eu gravar o vídeo, se vai transmitir melhor. Ou então minha chaminha me mandou aí por telepatia o que fazer, viu? Ou os dois, provavelmente os dois. Então vamos lá. Então vamos lá, pessoal, sobre o feminino aí, divino, sobre a integração do seu lado feminino, tá? Eu vejo que seja você homem ou mulher, tá? São pessoas que vêm vindo conectadas com o universo, tá? Vêm conectadas com a espiritualidade, pedindo para abrir seu coração. Aqui o peito dela tá aberto, né? Que vem, agora me vem, but I still haven't found looking for.
Eu atravessei as mais altas montanhas só para estar com você, né? Atravessando períodos tenebrosos, complicados, né? Que parece meio as crateras da lua, né? Você veio realmente a partir do momento que você pediu para ter uma experiência amorosa, positiva, porque eu vejo que tiveram pessoas que fizeram esse pedido ao universo, né? Eu lembro que eu tava com meu ex ainda, não tava legal, isso porque a gente tava de casamento marcado. E eu morava numa casa que eu saía na varanda, no fundo eu olhava pro céu e falava, meu Deus do céu, por favor, me traz a pessoa certa, né? Muitas vezes, assim, meio de madrugada, assim, olhando pro céu, meio chorando, né? E eu vejo que tiveram muitas pessoas que fizeram isso, tá? Talvez não com a mesma dramaticidade que eu. E a partir do momento que você fez esse pedido, é como se o universo tivesse encaminhado você para isso. Só que aí você teve que olhar para suas tristezas, para sua perda emocional, tá? Se conectar com o seu coração. Aqui tem um fratal, né? Algumas vezes esse aqui é o desenho da concha, né? Que parece um Nautilus. Algumas pessoas dizem que não tem nada a ver, ó, mas é a tal da frequência Fibonacci, que é uma sequência de números que ela é encontrada em tudo que existe na natureza, tá? Que seria a sequência matemática da criação, né? Então, pode ter a ver também com as dimensões, né? Então, você teve que entrar em contato com diversas dimensões do seu próprio ser. E aqui eu vejo que à medida que você foi fazendo isso internamente, de alguma maneira você acionou na sua contraparte, né? Ou essa pessoa que acionou você, né? Mas como anda paralelo, provavelmente eu ousaria dizer até que vocês podem ter pedido juntos para essa experiência, né? E aí a espiritualidade veio e falou, tá bom. Só que você tem que se transformar num novo ser, numa nova pessoa. Não sei se vocês conseguem ver aqui um sol tem uma pessoa aqui dentro, né? E aí você entrou nesse processo. Agora eu vi aquela música do Djavan, São Jorge Impresso Dragão, né? Aqui o 9 de espadas sofrendo em silêncio, né? É como se você olhasse para o sol, para aquele novo ser e pensasse, meu Deus, eu nunca vou conseguir essa integração. Tá muito longe, aqui de novo as montanhas, né? E você ficou, talvez, desde 2017, tá? Aqui, 17 de setembro, não sei se isso tem algum significado para alguém. Setembro de 17, pra mim tem, viu? Santo Deus, né? Mas demorou, tá? Mas eu vejo que agora é o início da prosperidade, aquilo que você plantou lindamente começa agora a frutificar, começa a se transformar. E assim, aqui os frutos, eles estão maiores até do que a árvore, né? Então assim, o que você efetivamente plantou com amor, o que você regou, cultivou, dessa sua integração interna, permite agora alianças e parcerias, tá? Rosa e azul, tudo bem que aqui tá mais para lilás, né? E essa integração, aqui parece o feminino puxando o masculino, né? Se a gente for dentro daquela perspectiva que eu falei, né? Que o feminino que cria, o quanto muitas vezes, e a maioria das chamas, quem tem o despertar primeiro é a parte feminina, mesmo que seja um homem, mas que tem a energia mais receptiva, energia receptiva em ação, né? E eu vejo que realmente você é como se agora
né? E isso não tem nada a ver em ficar querendo curar o outro, porque senão a gente entra na dinâmica vítima, salvador, né? E aí toda vez, pessoal, entendam um negócio, tá? Toda vez que você dá cura ou tenta fazer cura pelo outro, você tá colocando o outro numa posição inferior à sua. Porque você inconscientemente, às vezes conscientemente, tá dizendo que o outro não dá conta de se cuidar e se curar sozinho, né? E quando a gente tá no auge da jornada da chama gêmea, bem loucona, né? A gente quer fazer de tudo pra curar o outro, né? E quer ir mandar link, não sei o que, não sei o que, não sei o que. É com boa intenção, mas na hora que a gente percebe que a pessoa tem que ter o próprio caminho, é a hora que a gente equilibra. Se a gente for olhar até pelo olhar da constelação, fica 50-50. E você dá lugar para que esse masculino yang possa integrar o feminino dele, curativo, nutridor, receptivo, tá? Só que a gente aprende muitas vezes nas pancadas, né? Eu agora tem bastante canal, né, falando de chamas gêmeas, com tarô, com livro, com curso, com isso, com aquilo, né? Em 2017, eu lembro, acho que foi dia 17 de dezembro de 2017, que apareceu um vídeo no YouTube num canal que nem existe mais, que eu olhei lá as descrições dos sinais, tá? E eu falei, meu, não imagino, tô doida. Né? Então, assim, se a gente for pensar, quem tá aqui no canal e realmente acha que chama, vocês estão tendo uma oportunidade de ter um acesso muito maior a vários canais e a vários conteúdos, inclusive aqui, né? Tá dizendo livros, né? Seu propósito de vida envolve escrever, ler, editar ou vender livros baseados... Vender, dizer, proferir, questões da espiritualidade, né? Então, o quanto realmente que é você se apropriar de conhecimento sobre a sua energia feminina e a sua energia masculina. Não só ficar naquela coisa do externo, ai, que hora que vem, que hora que não sei o que. Gente, não adianta, tá? Eu escuto muito algumas pessoas falando assim, não aguento mais, eu vou desistir. Meu, olha, sinceramente, quando eu escuto isso, e assim, às vezes, cada um sabe a dor e a delícia de ser o que é, mas assim, às vezes a pessoa tá sem falar com a outra faz 5 dias. Eu não vou falar pra vocês a minha situação de comunicação com a pessoa, mas assim, 5 dias eu vou desistir, pelo amor de Deus. Eu não sei se eu rio ou se eu choro quando escuto isso, tá? Pode ser uma dor muito intensa? Pode, inclusive quando você tá junto e aí afasta 5 dias, é doloroso, né? Às vezes manda lá mensagem, leva 20 minutos pra responder. Ah, senhor, né? Mas assim, você tem que estar muito conectado com você, tá? Até fugiu o que eu tava falando aqui. Não sei o que eu tava falando antes disso. Então, assim, ficar muito, muito atento com as informações que você recebe, tá? Lembrei, né? É que tem gente que não quer que eu fale sobre isso. Do desistir, né? O que é desistir? Desistir do quê? Né? Desistir do quê? Porque se você realmente sabe que essa pessoa é sua chama, não tem o que desistir, e acabou, né? O que é diferente de ficar esperando, né? Aí vou desistir de ficar esperando, tudo bem. Inclusive, você tem que desistir de ficar esperando, porque se você sentar no sofá e ficar chorando, esperando que um milagre aconteça, que porque teve um eclipse, um alinhamento energético, agora a sua chama vai te ligar no dia seguinte, você tá frita, né? Então, tem que ir seguindo a vida. Se pra você seguir a vida é estar num outro relacionamento, tenha outro relacionamento. Se pra você seguir a vida é respeitar o sentimento que você tem, porque muitas vezes acontece isso, você não quer,
Você fala, ah, não, não quero. Mas daí não é questão de desistir. Não tem a ver com o outro. Tem a ver com o seu amor próprio, com o respeito pelo sentimento que você tem, né? E assim, muitas vezes acontece. Ah, eu vou desistir. E aí dá tudo errado. Não conhece ninguém, ou então conhece. Então, assim, parem pra pensar o que que é, não aguento mais, vou desistir. Vai desistir do quê? Né? A gente não pode desistir da gente, do amor próprio e do respeito que a gente tem pelo nosso sentimento. Nossa, que puxada de orelha, gente. Mas é com carinho, tá? Então, estudem, tá? Protejam-se, né? De energias baseadas no medo, tá? Quanto que você precisa se curar disso. Agora me vem o corte suas cordas também, né? De relacionamentos antigos, de relacionamentos passados, né? Aqui o anjinho tá olhando meio pra cima. Sabe aquele emoji com o bonequinho olhando pra cima? Do tipo, ai... Gente, aqui anjo é anjo, né, meu? Porque tem que ter uma paciência com as coisas que a gente pede e faz, né? E aqui tem um escudo que parece que tem um leão, mas parece um espelho, né? O quanto nesse processo todo de integração do feminino e do masculino, a gente vai lidar com questões intensas do nosso ego. Porque, assim, em tese, é muito mais fácil, quando a gente não despertou ainda, encontrar alguém que supera aquilo que eu não tenho desenvolvido em mim, né? Então, às vezes, a pessoa é tímida, tá com alguém que é extrovertido, não sabe pedir pizza, e o outro vai lá e pede a pizza, né? Só que quando a gente tá realmente falando de relações de ligação com alma, tá? Alma gêmea, chama gêmea, não tem isso, você vai ter que aprender a pedir a pizza sozinho, pra não precisar de alguém. Eu tô dando um exemplo bem basicão, né? Pelo amor de Deus, se precisar de alguém pra pedir pizza, a coisa tá feia, né? Você vai ter que aprender a pedir a pizza sozinho, sozinha, pra daí quando você estiver com o outro, né? O outro somar, o outro agregar, porque se tiver necessidade envolvida, não adianta, pessoal, não adianta, vai sofrer, tá? Até aprender, tá? Então eu vejo aqui que tem pessoas cansadas, tá? Carregando um fardo nas costas, agora me veio aquela música Marvin, tá? Mas assim, o aprendizado acabou. 10 de paus, 9 de paus fala de um aprendizado que ainda falta, e aqui acabou, né? E eu vejo que tem muito a ver com esse processo do eclipse, né? A gente tá com mudanças, assim, portal 1212 é o eclipse, e aí a gente tem o alinhamento Júpiter-Saturno no solstício, dia 20 de dezembro. Então esse ciclo, ele tá realmente finalizando. Ciclos de vidas passadas, 6 de copas. Muito importante, aqui no fundo tem os alces, né? Se a gente for pensar lá no alce como totem, né? Fala muito de você ser professor, de você ter habilidades de alegria, né? Bem resumidamente. Então, assim, o quanto realmente essa jornada toda cansativa, ela foi para você aprender a ser feliz sozinho, tá integrado. Ai, doeu meu pulso. Tá integrado internamente, né? E lidar com coisas e situações de vidas passadas, 6 de copas, para você ser originalmente inocente nas relações amorosas, porque é um menino, uma menina. Aqui tem um gato, tem um coelho e tem um lagarto. E é um menino que tá com lagarto e a menina aqui tá com um coelho, né? Então, assim, o quanto que esse processo, ele foi tanto para você transformar o seu masculino interno, enquanto o masculino externo tava lá nesse processo também de cura, de transformação. E, sobretudo, você foi alinhando as questões da sua feminilidade e da sua criatividade, porque o coelho é um animal que procria muito rápido, né? Então, o quanto que você teve que integrar também as suas habilidades
de criação, de criatividade, de produção. E aí não é só ter filhos, são projetos, ideias, soluções, né? E de maneira harmônica, que parece a cor dos chakras, né? E, sobretudo, desenvolver a sua intuição, o gato aqui. Porque quando a gente fala no feminino, a gente fala em intuição, a gente fala em espiritualidade, a gente fala em conexão, a gente fala em telepatia, né? Outro dia atendi uma pessoa que foi fazer um mapa, que acho que era Sol em Áries, Lua em Áries, e Vênus em Áries, e aí é uma coisa assim. E aí a pessoa falava assim, porque eu tenho muito Áries. Eu falei, tá, tem muito Áries. Áries é regido por Marte, super masculino. Eu falei, mas você nasceu menina. Não, pode ter nascido, é impossível isso, mas que tivesse nascido com todos os planetas em Áries. E você nasceu mulher, né? Você é menina, você é mulher, né? Você pode ser a contraparte yang masculina? Pode, mas o teu corpo é de mulher e você vai ter que lidar com isso de alguma maneira, né? E aí você precisa integrar isso, né? Porque se você não integra dentro, é muito difícil, se não impossível, viver fora, tá? E aí entra aí a questão desse casamento alquímico, a gente poderia dizer, né? Do masculino e do feminino, dessa integração. Os dois coelhos aqui, né? E aí aqui, ó, o masculino curado verde, o feminino transformado violeta, e aí vocês conseguem gerar, né? Tem uma criança. Muito embora aqui parece que a criança tá chorando, pegando na barra da saia aqui da mãe e o pai aqui tentando fazer um cafuné na criança. Quanto que você teve que lidar nesse seu processo de integração com questões da sua criança interior, birrenta, mimada, né? Às vezes eu faço constelação do pessoal, a gente pega umas crianças interior que, ó, vou contar, viu? Dá trabalho, né? Às vezes a pessoa tem lá 50 anos, né? E muitas vezes na constelação eu sinto de fazer a integração da criança interior com o adulto, né? Outro dia eu fiz até do bebê, da criança e do adulto, né? Eu sinto que é como se a tua criança interior, por muito tempo, não quisesse aceitar a integração com o masculino, né? Não queria aceitar o masculino interno, o que dirá o masculino fora, o homem, né? Ou no caso, uma relação homossexual, a pessoa com energia yang. Então, assim, realmente foi esse processo de cura também da criança interior. E por mais que o tempo tenha passado, esteja passando, aqui parece um relógio, né, na carta da estrela, a espiritualidade está acompanhando tudo, né? Eu tava lendo os meus cadernos aí, quando eu, né, vira e mexe eu leio alguma coisa, tava lendo quando eu fiz o Theta Healing, que foi a minha primeira experiência de vida passada. E aí eu tinha algumas perguntas lá e a resposta era: para que apressar os planos? Para que apressar os planos? Tá tudo conforme o previsto. Tá tudo conforme o previsto. Aí você fica morrendo de raiva, né? Mas é meio isso, para que apressar, né? Eu, esses tempos aí, tomei uma decisão profissional que eu não tinha condições de tomar essa decisão há 6 meses atrás, que dirá 2 anos atrás, 3 anos atrás, né? Então, assim, as coisas têm um tempo, não adianta, né? Não adianta, tá? Então, você teve que lidar com as suas próprias desonestidades, 7 de espadas, com seu próprio processo de autossabotagem, o quanto que você entrou em conflito, 5 de espadas, por ter dúvidas, né? Dúvida se você estava disposto mesmo a embarcar nesse processo de cura, porque é pros fortes, viu, gente? É pros fortes, né? E aí, assim, muito importante, não adianta você falar assim, vou fazer meu processo de cura que a minha chama vem. Gente, eu sinto muito. Se você estiver fazendo seu processo de cura por causa disso, você tá frito, né? Não que a gente não comece
com esse objetivo, né? A gente, vou ser bem sincera, né? A gente começa, tipo, e agora minha chama vem. Só que se você não mudar isso no processo, porque daí você tá fazendo pelo outro, aí você tá tentando barganhar, negociar com o universo. E não dá para negociar e barganhar com o universo, tá? Então você teve que lidar e curar aqui a temperança, os teus processos de autossabotagem. Teve que deixar isso para trás, né? Deixar para trás as dúvidas. Engraçado que eu não consigo identificar. É um cachorro. É um cachorro. O quanto que você tinha fidelidades ancestrais, né? Você reproduzia padrões familiares, às vezes padrões de outras vidas, né? E aí vem o Sol, agora me vem segundo Sol, Cássia Eller. Vem o Sol aqui, talvez Júpiter, né? Júpiter, regente de Sagitário, para você integrar fogo e água, né? Aqui a temperança é fogo e água, não é água e água de uma taça para outra, né? Então, fogo, yang, água, em ação e receptividade, né? E eu vejo que aqui eram pessoas que eram bem yang, porque aqui a roupa dela tá laranja, né? Mas precisaram passar por esse processo de cura intenso, tá? Para quê? Para ter essa integração. A frequência da integração ajuda você a abraçar muitos dos seus aspectos, né? Percebendo o seu lado positivo e negativo, harmonizando e balanceando na sinfonia da vida. Então a gente não tá falando apenas de masculino e feminino, a gente tá falando das dualidades, né? Claro, escuro, noite, dia, sol, lua, né? Não tem pessoa só boa e pessoa só má. Não tem, gente. Não tem, né? E se a gente pensar, eu tava refletindo sobre isso outro dia, né? A grande questão, tem várias teorias, né, do que aconteceu, que teve guerras interestelares, que teve um cataclismo. Eu não vou entrar nesses poréns, que Atlântida, não sei o quê. Mas a gente, em algum momento, a gente esqueceu que a gente é amor. Cada um é amor dentro de si. E aí a gente foi separando, desintegrando, fragmentando, né? E aí a gente, a hora que tinha uma sensaçãozinha de integração, muitas vezes era no encontro com o outro, encontro amoroso com o outro. E aí a gente foi criando, às vezes, essa dependência, essa codependência. E no momento que a gente consegue realmente fazer essa integração interna, a gente não precisa mais do outro, não que a gente não queira, mas não é uma questão de sobrevivência, tá? Simbiótica, doentia. E aí o que eu vejo, né, pessoal? Todo esse processo, ele foi um processo, aqui a carta do visionário, para você ver, enxergar as coisas de outra perspectiva, sobretudo sobre o masculino, porque aqui é o violeta e o azul. E aqui me vem arcanjo Chamuel e Raguel, tá? Esse azul turquesa e o verde água, né? Quanto são pessoas que fizeram ou precisam fazer a meditação do Chamuel e do Raguel para harmonizar lá a vida amorosa, né? 49 é a soma da 13, número dos anjos. 4, estrutura, né? Então você teve que olhar a sua vida, o mundo, o universo e o masculino, e aí entra aquilo, né? A gente está numa sociedade patriarcal, e aí tem várias... Dá para discorrer sobre isso muito, mas não vou entrar nesses detalhes, mas assim, o quanto que essa sociedade patriarcal, ela foi criação nossa, a gente querendo ou não, né? Por inúmeros motivos. Então, você teve que passar a olhar o masculino de outra maneira. E se a gente for pensar, né, pessoal, o quanto que foi negado ao masculino sentir, amar, tocar um filho, cuidar de uma criança, dar um banho num filho, numa filha, né? O quanto que foi muito direcionado ao homem, ao trabalho apenas, né? E isso traz consequências para os homens e para as mulheres. Então, você olhar de cima
toda essa situação ajuda você nesse processo, né? E aqui é o elemento terra, né? A conexão, aparece o Yin e Yang aqui, né? E os dois parecem olhos, né? Quanto que você e essa pessoa tiveram que olhar a vida por outro ponto de vista, que me lembra um pouco o chakra do coração também, essa mandala, carta 15, né? E olhar os processos de nutrição interna, né? Os processos de autocuidado com você mesmo, de analisar a sua infância, como a sua mãe e seu pai te nutria, como a sua empresa, o seu trabalho te nutre, companheiros te nutriram, te nutrem, né? Para que agora você possa aterrar, materializar, concretizar todo esse seu processo de cura, tá? Eu vejo que aqui tem pessoas que vão estar em diferentes estágios. Vão ter pessoas que estão fazendo lá a cura para a chama vir, pessoas que, eu vou desistir, pessoas que estão terminando a cura, né? E aí vem, né, a parte boa, né? Não digo boa, né? Tudo é bom, porque tudo é aprendizado e crescimento. Mas os frutos, a colheita daquele trabalho interior que você fez, tá? Com o amor romântico, aqui o rosa e o azul, né? Então, apoiando você na sua jornada para se sentir completo através da experiência e refletindo uma consciência amorosa, né? Então, eu sinto que muitas pessoas aqui estão prontas, né? Saiu isso na leitura outro dia. Estão prontas para viver fora o que fizeram dentro, finalmente, fogos, tuf, né? Só que assim, né, pessoal, não tem uma coisa assim do tipo, agora eu tô pronta, sarei, curei. É todo dia, né? Porque ainda mais se você não manifestou essa relação. Tem horas que vem medo, tem horas que vem, vou desistir, tem horas que vem, eu tô maluca, né? Tem horas que vem aquilo, nossa, mas essa pessoa não, né? E aí, de novo, você tem que voltar pra você e falar, tá, a pessoa não se resolve, o que eu tenho que resolver em mim, né? A pessoa não fala, o que eu tenho que falar pra mim, né? E aí, de novo, tá? Outro dia eu li em algum lugar de pessoas que usam a justificativa de que são chamas gêmeas pra não reformularem a própria vida, né? Acho que esse é um dos principais questionamentos, muitas vezes, de uma chama, né? Porque é aquilo, às vezes você fica lá, né, sem comunicação, sem saber da pessoa, né, sentindo um monte de coisa. Eu mesma já me perguntei várias vezes, falei, gente, coisa louca, isso aí é historinha que eu tô contando pra minha cabeça, né? Porque imagina, tudo ilusão minha. Eu que não tô querendo encarar a vida, né? E tô lá fazendo de conta. Mas, gente, né? A partir do momento, eu, Cássia, acredito nisso, né? A partir do momento que você começa a fazer seu trabalho de cura, de processo interior, e você se conecta com a espiritualidade como você acredita, e você confia que ela cuida de você, se essa pessoa não fosse, já tinha aparecido outra pessoa, você já tinha desistido, mesmo de verdade, já tinha conseguido tomar outro rumo, né? Agora, se você tá fazendo o seu processo de cura, se você tá em contato com a espiritualidade, se você tem, nossa, que vontade de falar um palavrão que a minha irmã fala que eu acho horrível, mas eu não vou falar aqui, mas é horrível. Se você está recebendo uma enxurrada de sinais, né? E não é aquele sinalzinho básico, tá? Outro dia, eu tava num dia não muito legal. E aí eu fui numa praça aqui perto da onde eu moro. Falei, vou. Fui lá, na verdade, fui lavar meu carro. E falei, vou ficar ali na praça esperando respirar ar puro em meio a São Paulo. E eu tava lá na pracinha. Eu falei, nossa, faz tanto tempo que não vem nenhum sinal, né? Aí eu bati o olho assim na grama, tinha uma peninha, coisa mais bonitinha, toda plumadinha. E aí quando eu olhei, e aí eu levantei pra pegar a pena, na hora que eu levantei, no banco tava lá a inicial da pessoa grudada com a minha inicial.
E eu fiquei olhando. Então, assim, não é um dia, são vários. Então, assim, podem ter pessoas que sim usam a historinha da chama, a conto da carochinha da chama gêmea pra se enganar, pra relações tóxicas e amores platônicos, pode. Mas eu, Cássia, acredito que isso dura muito pouco tempo, tá? Dura muito pouco tempo. Ou, né, dura o tempo da pessoa achar que porque chama tudo vai se resolver automaticamente. Não vai, gente. Não vai, tá? Mas para as pessoas que estão ali fazendo realmente o seu processo, esse amor tá para se manifestar, tá? E aí, gente, não precisa falar mais nada, né? O homem e a mulher segurando o coração. Vocês dois aí de peito aberto, trazendo, manifestando o amor. E aqui, não, tá errado o que eu ia falar. Engraçado, né? Parece que esse coração cabe dentro, parece que esse é a caixa de presente que vai guardar o coração, né? O quanto para muitas pessoas pode parecer que o lado masculino, Yang, é muito mais real do que o feminino, porque aqui ela tá meio parece, aqui parece uma pessoa mesmo, aqui ela tá meio cinza, meio, né? Então, o quanto que o seu lado feminino, ele ainda tá em transformação. Para algumas pessoas pode ser mais fácil, e principalmente se você é mulher, mais fácil integrar o masculino do que o feminino, né? Porque o feminino tem aquela coisa que algumas pessoas associam como fragilidade, como fraqueza, né? E quando a gente leva para o lado de vulnerabilidade, né, de abertura, não de ser fraco, fraca, aí a gente consegue se libertar, né? Então, estar inspirada aqui, a deusa Brígida, né, com o fogo criador, né, as músicas aqui, a harpa, você criando, você gerando, né, aqui a carta da maternidade, né, uma carta linda, a deusa Ísis, com o bebezinho ali no colo. E olha só que interessante, aqui também tem, parece uma máscara, né, e ela no meio dos papiros aqui. Quantas camadas de um falso feminino você teve que tirar para se permitir gerar, criar? E para algumas pessoas é ser mãe mesmo, né? O quanto que você teve que aprender, isso tem tudo a ver com ter filhos. O quanto que você precisa aprender a se nutrir primeiro para depois nutrir o outro, inclusive um bebê, uma criança, né? Muitas vezes as dificuldades com a paternidade, com a maternidade vêm porque eu não sei me nutrir, porque às vezes eu não fui nutrido criança e aí eu não sei nutrir. E eu não tô falando de nutrir, dar leite, comida, isso é fácil. Eu digo nutrir emocionalmente, às vezes nem é fácil, né? Tem pessoas que têm dificuldades financeiras também. Mas é talvez mais simples. Agora eu digo nutrir emocionalmente, né? E aí vem a culpa, porque eu não sou bom pai, não sou boa mãe, porque... Mas o quanto que é porque isso às vezes foi um encadeamento que foi passando de geração para geração da sua própria história e você teve que largar isso, né? E eu sinto aqui que se algumas pessoas também têm essa preocupação de não dar tempo, façam essa pergunta, né? Será que antes você tinha condições realmente de nutrir uma criança emocionalmente, né? De não ser só mãe e pai biológicos, mas ser de verdade, né? Então, tem toda essa caminhada aí dessa integração desse feminino divino, tá? E eu vejo que para muitas pessoas realmente as coisas aí estão para se concluir, tá? Então você veja em que fase do processo você tá dessa integração do seu feminino com o seu masculino, ok, pessoal? Então deixo um beijo para todos vocês e até o próximo vídeo. Tchauzinho!